Em 1908, Andrew Carnegie, um dos maiores homens de negócios que já existiu, fez um desafio ao jovem Napoleon Hill. Ele disse: Hill, será que você topa fazer uma pesquisa com os homens mais bem-sucedidos, mais ricos do mundo? Essa pesquisa durou 20 anos. O objetivo era descobrir qual era a fórmula de enriquecimento pessoal e financeiro. Napoleon Hill topou o desafio e o resultado é esse aqui, ó. O best-seller chamado Think and Grow Rich. Quem pensa, enriquece em português. Pensando nisso, eu hoje convidei um especialista em bilionários para participar do nosso programa. Eu sou a Cláudia Algelli e você está assistindo a mais um episódio do Mundo do Dinheiro. Aqui com o Ricardo Jeromel, um especialista em bilionários. Ele trabalha para a Forbes e ele está sempre aí no convívio dos bilionários e eu o convidei para estar aqui com a gente justamente para a gente tentar aprender alguma coisa com ele, né, nessa nossa caminhada e objetivo da conquista da riqueza. Então, Ricardo, eu gostaria que você se apresentasse para a gente e nos dissesse se existe realmente algum traço em comum que você conseguiu perceber nessa sua convivência aí com os bilionários para que a gente pudesse aplicar no nosso dia a dia. Muito prazer, uma honra estar aqui. Meu nome é Ricardo Jeromel, sou de São Paulo, saí do Brasil em 2005 para jogar futebol e estudar nos Estados Unidos. Trabalhei no mercado financeiro na Suíça, em Hong Kong, trabalhei com logística na África, trabalhei com futebol na China e escrevo para Forbes desde 2011. Comecei escrevendo sobre mercados emergentes e fui convidado para fazer parte do time da riqueza. E quando apareceu essa oportunidade, eu resolvi aceitar pensando, será que esses bilionários têm alguma coisa em comum? Ou seja, ser rico se aprende? Essa era a pergunta que eu queria responder. Então, a Forbes existe desde 1917 e a lista dos bilionários desde 87. Na época, tínhamos 140 bilionários na primeira lista. Hoje, 28 ou 27 anos depois, 28 listas depois, temos 1.645 bilionários. Uau. Tínhamos apenas 3 bilionários brasileiros e hoje temos 65 bilionários brasileiros. O que eu tenho visto desde 2011 é que os bilionários, todos os anos descobrimos mais bilionários. Com certeza na lista do ano que vem teremos mais do que 65 bilionários brasileiros. Essa semana já descobrimos mais alguns. Então, respondendo a sua pergunta, se eles têm alguma coisa em comum, eu acabei descobrindo que sim. Essa é a minha opinião. Mas eu vejo que os bilionários, o prazer deles é em construir, não é em ter. Então, eu fico impressionado porque se você imaginar o que você fará quando você tiver $1 bilhão, se a resposta não for vou continuar trabalhando, você provavelmente não vai chegar. É incrível, eles têm essas fortunas e trabalham todos os dias. Nessa lista dos bilionários da Forbes, são bilionários em dólares. Então, hoje, quem tem $1 bilhão é 2,4 bilhões de reais. É uma fortuna. Imaginar que alguém que tem essa riqueza esteja trabalhando todos os dias me surpreendeu. E realmente eles estão. Então, a minha dica é que para mim mesmo, e legal poder compartilhar isso, ache sua paixão. Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. E ache a sua paixão, encontre o que te entusiasme, porque só assim você vai conseguir passar tanto tempo
Construindo riqueza. É. E outra coisa que talvez explique por que eles trabalham tanto, é o Gary Becker, que foi um ganhador do Prêmio Nobel, ele criou a teoria de alocação do tempo. Então, para esses bilionários, 1 hora significa muito dinheiro. Então, para ele estar fazendo qualquer outra coisa, mesmo que ele já tenha tanto dinheiro, ele pensa, pô, se eu gastar 1 hora trabalhando, eu vou ganhar. Então, talvez tenha um pouco disso, eu não sei. A realidade é que eles trabalham. Se você acha que você quer ficar rico para parar de trabalhar, você está na profissão errada. Essa é a minha opinião. Ótimo, excelente. Aproveitando, né, toda essa sua explanação, eu tenho uma curiosidade. Qual que é o segmento, né, que mais gera bilionários? Essa é uma excelente pergunta e o que eu queria deixar bem claro é: tecnologia foi o setor de onde veio mais bilionários neste último ano. Tivemos os fundadores do WhatsApp entrando na lista ao ser adquirida pelo Facebook numa transação de mais de 19 bilhões de dólares. Mas o setor que gera mais riqueza realmente é o mercado financeiro. É o mundo do dinheiro. Dinheiro gera dinheiro. Mas temos exemplos de bilionários em todos os segmentos possíveis e imagináveis. Tem um ditado romano que dizia que se você for atrás da deusa da riqueza, então imagina que é uma mulher, você vai oferecer um drink e ela vai fugir de você. Só que se você for atrás da deusa da sabedoria, a deusa da sabedoria vai te dar o telefone, vai dizer sim para um outro encontro. Talvez você nunca vai conquistá-la, mas você vai estar sempre cada vez mais perto. E a deusa da riqueza, ao ver isso, vai correr atrás de você. Olha, que interessante, né? Então, foque na sabedoria, foque na sua paixão, porque a grande parte desses bilionários erraram muito o tempo todo. Um bilionário sueco uma vez disse, só não erra quem está dormindo. Temos vários exemplos. A única escritora a ser bilionária, Paulo Coelho, não é um bilionário, é a J.K. Rowling, autora do Harry Potter. Ela é uma ex-bilionária porque ela fez doações filantrópicas absurdas e perdeu o status de bilionária. Mas a história de vida dela, e ela conta isso numa palestra que ela deu em Harvard em 2008, que vale muito a pena conferir. Ela mudou-se para Portugal, conheceu um português, teve um filho, separou-se, voltou para o Reino Unido. Era uma mãe solteira, vivia com seguro-desemprego. Era uma vida muito difícil. Só que ela estava feliz, ela tinha a filha dela e ela tinha aquele projeto do livro, que era o Harry Potter, que depois foi rejeitado por tantas editoras por ser um livro longo demais para crianças e vários outros argumentos. E ela disse, se eu tivesse tido um pequeno sucesso em alguma outra coisa e tivesse abrido mão do meu grande sonho, que era escrever isso, eu não teria alcançado esse grande sucesso. Então, realmente, identifique a sua paixão e gaste tempo nela. Aliás, gaste tempo. É o melhor investimento que você pode fazer, é usar bem seu tempo. Tem um livro, para quem está interessado nesse assunto, que chama-se Outliers. É fantástico, do Malcolm, né? Malcolm Gladwell. Ele estudou, por exemplo, os Beatles. Ele chama de outliers, pessoas que tiveram extremo sucesso nas suas áreas de expertise. E ele desenvolveu a teoria que para ser um outlier, para ter extremo sucesso, você precisa gastar mais de 10 mil horas na mesma coisa. Então, para chegar longe, você vai ter que pôr 10 mil horas. Escolha bem aonde você vai pôr essas 10 mil horas. Exatamente. E não pense tanto no retorno financeiro, as coisas virão. Quantos por cento de bilionários são os espermas sortudos? Então, temos 1.645 bilionários, 13% destes herdaram as suas fortunas, são os espermas sortudos, e 21% destes herdaram uma fortuna, só que aumentaram. Então, são espermas sortudos também, mas sim. Tem competência, né? Mas tem competência e quiseram aumentar. E o que vale a pena realmente ressaltar é, dos 1.645 bilionários, 66% são empreendedores. São raríssimos os casos de empregados que chegam a ter tamanha riqueza. Então,
o café, os bilionários estão no nosso dia a dia. O café é Starbucks, a história do Starbucks. O Starbucks foi fundado por um professor de literatura, um professor de história e um escritor. E tinha um cara que trabalhava para uma empresa que fornecia café para eles. E ele viu que o Starbucks era um conceito legal, ele largou o emprego estável, viajou um mês pela Itália, conheceu os cafés italianos, voltou para os Estados Unidos, com o conceito de hoje que a gente vê, o que é Starbucks, que está presente nos 4 cantos do mundo, comprou o Starbucks dos antigos donos e não tinha dinheiro para fazer o próprio Starbucks. O que ele fez? Ele bateu na porta de mais de 200 pessoas e conseguiu mais de 100 investidores. E quem investiu mais, investiu menos de $1 milhão. E se você tivesse investido $100 mil com o Howard, que hoje é o Bill Gates do café, estaria valendo $1 milhão. Não, estaria valendo $10 milhões. Ou seja, o cara tinha um emprego estável, ele abriu mão para ir atrás de um sonho de começar um negócio. E deu certo, então ele teve grandes recompensas. Então tem que arriscar alto, tem que sonhar grande. Todos esses bilionários que não são espermas sortudos empreenderam. Eu acho que essa é a grande lição que a gente tem para passar para os amigos que estão nos assistindo, né? O outro dia eu estava assistindo uma palestra do Tony Robbins e ele dizia, o teu salário nunca vai ser o suficiente para você ficar milionário. Não disse nem bilionário, mas ficar milionário. Na grande maioria dos casos, a não ser que você esteja falando de artistas ou então estrelas do esporte, né? Esse é um excelente ponto. Por exemplo, o homem que mais ganhou dinheiro entre 2013 e 2014, a pessoa, foi o Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook. Ganhou mais de $15 bilhões. Uau. Sabe qual é o salário dele? Uhum. $1 por ano. Falando um pouco sobre esses bilionários, qual que é a preocupação e o perfil deles em relação à educação? O bilionário entende o poder da educação e entende que educação não é igual a diploma, diploma não é sinônimo de educação. Temos vários exemplos de bilionários que não terminaram a faculdade. Por exemplo, Richard Branson, um bilionário que era disléxico, não conseguia ler rapidamente, não conseguia tirar boas notas na escola, ia muito mal no high school, no colegial, no ensino médio. Ele abriu uma revista. E para bancar a revista, que era o sonho dele, essa coisa de jornalista tão gostosa, ele abriu uma gravadora. E essa gravadora foi tão bem que aos 28 anos ele comprou uma ilha. E ele não tem diploma. Tem muitos bilionários que não têm diploma universitário. Então, o Mark Twain, um escritor americano, costumava dizer: eu nunca vou deixar a escola interferir na minha educação. Então, o bilionário entende o poder da educação. Eu vejo que os bilionários gostam muito de fazer investimentos com altíssimos retornos. Eles colocam os filhos, geralmente, nas melhores e mais caras escolas. Porém, os bilionários não têm essa obsessão por diploma. É engraçado, a criação do Google. Então, vale muito a pena ir para as melhores universidades do mundo para se tornar um tubarão e estar entre os melhores tubarões. Então, é muito mais sobre com quem do que o quê. Sim, a convivência, existe, né, uma teoria de que o seu QI ele está diretamente relacionado às pessoas com as quais você anda, né? Tem um bilionário que uma vez disse que você é a média das 5 pessoas com as quais você passa mais tempo. Exato. E a criação do Google foram 2 estudantes de PhD de Stanford, uma faculdade renomadíssima na Califórnia, que criaram uma empresa, e o professor, que era um mentor, que deu o primeiro cheque para eles. Os 3 hoje estão na lista dos bilionários. Então, eu acho que o melhor investimento a ser feito, que os bilionários entendem, é tomar cuidado, prestar bastante atenção em quem são as suas companhias, quem são essas 5 pessoas com as quais você passa mais tempo, e entender que diploma não é igual a educação, mas que educação
tem um valor extremamente alto. Educação é muito importante. Ninguém está falando aqui que você não deve estudar, não é isso. Muito pelo contrário, você deve estudar e buscar conhecimento além, né, do teu universo acadêmico. É isso que a gente está falando. Então, por exemplo, eu passo, no mínimo, fora de brincadeira, umas 2 horas por dia no YouTube, ou assistindo TEDs, ou lendo artigos que me interessem. Isso, para mim, no prazo aí no longo prazo, né, vamos dizer assim, 1, 2 anos, o conhecimento que você adquiriu com essas 2 horas por dia, que você deixou de ver novela, por exemplo, uma coisa muito fácil de você cortar da sua vida, vai te adicionar um valor absurdamente alto, o retorno é muito alto. Um bilionário uma vez disse, se você for a pessoa mais inteligente da sala, ou convide alguém mais para essa sala, ou mude de sala. Então é isso. Então, seja um tubarão, esteja com tubarões, mas Ricardo, o que é um tubarão? Eu não sei, teve um caso na história americana que um juiz tinha que julgar se algo era obsceno, era pornográfico ou não. E ele disse, eu não tenho capacidade de definir em palavras o que é obscenidade, o que é pornografia, mas eu sei quando eu vejo. Então, um tubarão, você sabe. E não tem nada a ver com a conta bancária, com o diploma. É aquele brilho nos olhos, é aquele desejo e é aquele foco em crescimento. Não sei definir o que é um tubarão, mas tente estar perto deles, tente ser um. Esse é o melhor uso do tempo. Você comentou que uma grande porcentagem desse ranking vem de pessoas que foram self-made men, ou seja, construíram a sua própria riqueza. Você acredita em destino? Você acha que essas pessoas eram predestinadas? Existe um traço comportamental em comum dessas pessoas? Existem alguns traços. Eu não sei como soa isso, mas todos os bilionários com os quais eu interagi, eles são muito entusiastas, eles são muito apaixonados. É difícil definir. Sabe aquela pessoa que você percebe que ela está vivendo o sonho dela? A palavra entusiasmo vem do grego entheos, em dentro, theos, Deus. Então os gregos diziam que você estava entusiasmado, era como se o Deus dentro de você estivesse se expressando. E parece que esses caras têm isso. Eu acho que todos nós temos um pouco disso em partes da nossa vida. Então, se focarmos em passar a maior parte do tempo com esse entusiasmo, vamos estar mais perto. É uma prática, né? Um hábito, você estar sempre acompanhado de bons pensamentos. A gente está falando aqui de sentimentos e talvez você tenha vindo buscar aqui nesse vídeo uma fórmula matemática, mas eu acho que você vai começar a reparar cada vez mais que não se trata tanto de inteligência, de números, de estratagemas mirabolantes. São coisas simples. Eu tenho também acompanhado algumas dessas pessoas e eu fico assim espantada com a simplicidade. Parece que é tão fácil quando eu estou na presença delas. E realmente eu acho que se reduz a isso. Esteja na companhia de bons pensamentos, tanto os seus quanto os dos outros que estão com você, né? E não tem, infelizmente, uma receita de bolo, eu adoraria, tentei descobrir, mas percebi que tem os traços comportamentais. O que não tem, e eu fiquei surpreso, é traço de personalidade. Não tem? Não tem. Tem bilionários que são extremamente extrovertidos, outros reclusos, outros antissociais. Um casou diversas vezes, outros casaram com a garota, com o primeiro amor do colégio, outros são eternos solteiros. Eu estava lendo outro dia um livro chamado O Milionário Mora ao Lado, né? E o autor ele fez uma constatação muito interessante. Segundo esse autor, a grande maioria dos milionários, eles vivem uma vida frugal, sem muitos exageros. Como é que vive a maior parte desses bilionários com os quais você teve a oportunidade de conviver? Essa é uma excelente pergunta. A Forbes todos os anos organiza um evento onde, já faz 3 anos, reúne diversos bilionários para discutir sobre filantropia. E num desses eventos, Warren Buffett e o seu filho Peter Buffett,
que escreveu um livro, que foi um best-seller e é um músico, conta que até a lista da Forbes sair, que saiu em 87, ele não sabia o tamanho da fortuna dele. Ele pensava que o menino riquinho do colégio era outro. Ele não tinha a mínima noção. Jura? Que aquela lista mudou a vida dele. E a vida dos filhos de Buffett, eles estudaram no mesmo colégio onde a mãe estudou, que é um colégio público. O carro do Buffett é um carro que muitas pessoas endividadas têm um carro melhor. Principalmente eu vejo muito isso aqui no Brasil, de as pessoas endividadas, mas querem ostentar ou gostam de ter uma vida luxuosa. Então, os bilionários, temos extremos. Temos mais de 50 bilionários que têm times de futebol no mundo e é um brinquedo de luxo deles. Eles, na maioria dos casos, não estão querendo ter um retorno. Tem bilionário que tem ilha, tem bilionários que vivem como Great Gatsby, dando grandes festas. São casos extremos, mas o bilionário, na média, né? O bilionário usual entre os 1645, e essa é a minha opinião do que eu vivi, ele é muito mais simples do que a gente pode imaginar. Se o que a gente imagina é que o bilionário passa o dia bebericando champanhe, indo lavar as mãos na sua pia de mármore, com mordomos, não é assim. Eles passam o dia trabalhando. E me diz uma coisa, você conseguiu detectar algum comportamento em comum em relação a dinheiro, ao valor do dinheiro, ou seja, educação financeira? Existe alguma coisa que você tenha aprendido com eles? Eles são donos dos próprios negócios, eles têm ativos que rendem muito para eles, independente. É muito escalável o que eles têm. Então, claro, nem sei se eles precisam, mas a maioria deles passam o dia a dia, mas o grande retorno é algo que não é dependente de uma pessoa. Eles montaram um sistema que é autossuficiente e extremamente rentável. Certo. Mas em relação, por exemplo, a... Eles são gratos? Eles querem devolver isso para a vida? Essa é uma excelente pergunta. Eu diria que todos os bilionários, ou a absoluta maioria, é sensível à filantropia. Eles têm isso em comum. Eu fico abismado que tem uma coisa que as pessoas não sabem ainda, que chama-se Giving Pledge, promessa de doação. Em junho de 2010, o homem mais rico do mundo, Bill Gates, juntamente com a sua esposa, Melinda Gates, e Warren Buffett, o segundo americano mais rico do mundo, se uniram e fizeram um negócio chamado promessa de doação, que hoje já tem 127 bilionários que assinaram, que diz, é um comprometimento, até eu morrer eu doarei mais de 50% da minha fortuna. E se eu não tiver doado, quando eu morrer estará no meu testamento. Imagina a quantidade, os bilhões que vão ser direcionados à filantropia. E o que é filantropia? Não é caridade, tem uma grande diferença. Caridade é dar peixe e filantropia é ensinar a pescar. A caridade é apenas assinar um cheque. Filantropia é realmente achar uma maneira de resolver um problema para que esse problema não se repita. Ou seja, você está dizendo que, por exemplo, o cara vai dar dinheiro para construir uma escola. Exato. Coisas do tipo. Essa Giving Pledge, que vale muito a pena pesquisar. O bilionário mais jovem que assinou tem 29 anos, o mais novo, o mais velho, 98, que é da família Rockefeller. E esses bilionários realmente têm isso em comum. Agora, se você me perguntar, eles têm isso em comum, esse amor à filantropia, porque são bilionários ou já tinham isso antes? Eu não sei, porque eles entram no meu radar quando já têm grandes fortunas. Adoraria saber. Mas é uma coisa que eu sempre pratiquei e é uma coisa que me enriquece, me faz eu me sentir mais sortudo, melhor, mais sharp, mais afiado para o meu dia a dia. Ajudar o outro é realmente uma coisa muito egoísta, que vale muito a pena e eu os vejo fazendo. Sim, eu já ouvi falar, isso é uma teoria muito interessante. Algumas pessoas têm essa teoria de que é um ato de egoísmo você ajudar o teu próximo, porque aquilo vai voltar para você. Eu concordo. Obviamente, eu vou te fazer uma pergunta que eu estou muito interessada em saber, né?
quantos por cento desse ranking é composto por mulheres? Então vamos lá. Dos 1.645 bilionários, 172 são mulheres. Então são um pouco mais de 10%. Tá, mas assim, quantos por cento dentro dessa amostra são mulheres que se casaram ou herdaram? Então, aqui no Brasil, nós temos 66 bilionários. Infelizmente, nenhuma das bilionárias brasileiras construiu a própria fortuna. Ainda? Ainda. Não Calma, vejo, eu tô chegando. não vejo a hora de escrever sobre a primeira mulher brasileira que construiu a própria fortuna, a senhora do Magazine Luiza. Ainda não chegou lá, porque na nossa lista são 1.645 bilionários em dólares. Então, depende muito do câmbio também. Se o real ficar muito mais forte, teremos uma explosão de bilionários aqui. Claro. Para a gente fechar esse raciocínio, você acredita que se tornar uma pessoa rica, financeiramente independente, conquistar os seus milhões e quem sabe até atingir o primeiro bilhão, é algo que se aprende? É algo que qualquer pessoa possa aprender? Porque o Napoleon Hill, o Andrew Carnegie e muitas pessoas com as quais eu conversei, elas alegam isso, que é uma tarefa que qualquer um pode cumprir. Você acredita nisso? Eu ouvi muito isso, conversando e perguntando isso para eles. E é incrível porque muitos deles, eles provam isso. Porque eles terminam uma fortuna em uma empresa e daí eles saem daquilo e começam em outro segmento. E eles falam, eu provei. E as pessoas dizem, não, mas você já era um bilionário, você já tinha todos os contatos, já tinha experiência. Ele diz, eu aprendi, mas antes eu não era. Então, muitos bilionários acreditam nisso. E quando eu aceitei fazer parte desse trabalho para a Forbes, eu quis realmente ver se tinham traços em comum. Eu havia lido o livro do Napoleon Hill em 2006, uma indicação de um professor. Eu voltei para o Brasil de férias e trouxe mais de 30 cópias para minha família, dei para todo mundo no Natal. Não temos bilionários na família ainda, mas eu acredito sim que tem alguns traços comportamentais que farão, que ajudarão as pessoas a atingir a independência financeira. Chegar nos bilhões, as estrelas têm que se alinhar e não é... Mas é uma meta louvável e é um sonho grande que... Eu acho que, de novo, a gente pode salientar aqui, ressaltar que o Ricardo tocou nesse ponto novamente. Comportamento, né? Traço comportamental. Então, eu acho que você que está assistindo esse vídeo, se tiver que tirar uma única mensagem de tudo isso aqui que a gente falou, observe o teu comportamento. Eu estou lendo um livro fantástico que me deram uma dica ontem, por sinal. Ele chama, se eu não me engano, 7 Days Mental Diet. Durante 7 dias, a proposta é você fazer uma dieta mental. Eu comecei, ainda não terminei, não sei qual é, mas eu vejo que não pode sair nada de ruim disso, né? Então, eu diria, assista, preste atenção no seu comportamento, com certeza, concordo com você. E a outra coisa, ache um jeito de ser um empreendedor, comece o seu próprio negócio, não tem desculpa. A lista dos bilionários está cheia de bilionários improváveis. Oprah Winfrey, que vocês devem conhecer, foi estuprada aos 9 anos, teve um filho aos 14 anos, que depois faleceu, não terminou a universidade e chegou aos bilhões, não por ser um artista, mas pelos investimentos empreendedores. Então, comece o seu negócio, senão eu não vou te ver lá na lista. E tem outra coisa que eu gosto de chamar de escuta empática. Quando eu comecei esse trabalho, eu percebi que quando eu me comunicava com um bilionário, ele me tratava extremamente bem. E eu pensava, nossa, deve ser porque eu estou aqui representando a Forbes e provavelmente vamos escrever sobre ele, então ele quer causar uma boa impressão. No começo eu achei que fosse isso. Depois eu continuei prestando atenção e vi que não era só comigo. Eles são pessoas gentis, pelo menos nas ocasiões públicas. E
é um pouco absurdo até, porque eu entrevistei o Abílio Diniz em Boston. E no meio da entrevista, ele começa a fazer perguntas sobre mim e sobre qual a minha trajetória, como tão jovem, trabalhando nessa revista tão importante americana, e comenta que ele tem filhos pequenos que gostariam que eles viajassem e fossem parecidos comigo. E eu, jovem, nem acumulei 1 milhãozinho ainda. E depois trocamos e-mail, e no e-mail realmente ele me elogia novamente. Eu falo, nossa! E daí depois, lendo um livro que não tinha muito a ver com os bilionários, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o cara criou esse termo escuta empática. Então eu vi que é uma coisa que eles se treinaram, ou que eles foram iluminados e nasceram assim, acho que não. Então realmente prestar atenção com quem você está interagindo é essencial. Tem um caso nos Estados Unidos de uma jornalista que entrevistou 2 candidatos à presidência. O primeiro a impressionou, ele tinha planos perfeitos para todas as perguntas, realmente ele era muito bem preparado e ela saiu de lá impressionada. No outro dia, ela foi entrevistar o outro candidato. E ela fazia perguntas para o candidato, e o candidato respondia e depois perguntava, e você, o que você acha disso? Mas você é uma jornalista? Qual é a sua expertise? No que o governo pode melhorar? E ela escreve dizendo que ela saiu do segundo encontro como se ela fosse a pessoa mais importante da sala, e aquilo fez toda a diferença. Então lembre-se de, quando você vai entrar em alguma interação com alguma pessoa, você quer impressionar essa pessoa ou você quer que ela saia de lá se sentindo, nossa, fui bem. Faça os outros se sentirem bem. Eu vejo que os bilionários são adeptos dessa prática. Nós estamos chegando ao final de mais um episódio do Mundo do Dinheiro, com a incrível presença de Ricardo Jeromel, um especialista em bilionários que trabalha para a Forbes. Eu queria te agradecer muitíssimo pelo teu conteúdo, pelo teu tempo, pela tua presença. E já te convidar de antemão para você vir mais vezes aqui. Foi muito bacana. Obrigado, foi uma delícia. Quem quiser saber mais sobre bilionários ou qualquer outro assunto, entre em contato, me encontre nas redes sociais e até breve. Para você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigada pela tua audiência. E se você gostou do nosso conteúdo, deixa um joinha aí pra gente no vídeo, compartilha com os amigos e se inscreva no canal. Até semana que vem com muito mais conteúdo inédito e exclusivo feito pra você. Tchau, tchau. Meninos, eu vim aqui bater um papo com vocês, sucesso da noite pro dia. Agora você está no táxi, no cinema, nos Estados Unidos, não como ator, como apresentador, na televisão americana, na televisão brasileira.